Olá! Bem-vindos de volta ao podcast Amor em Cadeia. Este episódio vamos falar de medo básico, medo da sobrevivência. Vamos falar de questões de família, questões de dinheiro, algumas questões físicas também. Vamos por aí. Mas antes de começar, queria-vos pedir uma coisa que eu acho que é importante. Estejam em pé, estejam sentados, estejam a lavar a louça. São uns segundinhos só de estarmos aqui presentes, seja a ouvir, seja a ver, só mesmo a respirar aqui 3 vezes. Fazemos uma inspiração e expiramos. Trazemos-nos para aqui agora, para o nosso corpo, para a minha voz. Respiramos mais uma, inspira e expira. Ficamos mais presentes com a nossa respiração. E esta última, inspiramos e expiramos as tensões, o stress. Ficamos aqui agora, disponíveis para ouvir, sempre lembrando que não precisamos aceitar, mas também não precisamos rejeitar nada do que for aqui partilhado. Boa? Boa. Então, porquê que eu quis trazer aqui este tema do medo e desta emoção que está muito relacionada com o medo e que traz aqui uma série de outras coisas? Eu já sentia isto há algum tempo com outras pessoas, mas agora nas sessões é um tema muito recorrente. Esta questão de não confiar na vida. Eu diria que esta coisa de medo de sobrevivência mesmo, que é um medo muito básico, traduz-se muito, e pelo menos os sintomas ou a forma como as pessoas me explicam que isto se traduz, é nesta desconfiança em relação à vida, muita desconfiança em relação às outras pessoas. É uma pessoa que tem este medo, acha sempre que as outras pessoas estão ali para a magoar, e isto é uma crença real. Isto não quer dizer que seja verdade, mas a pessoa sente isto. Isto é uma distinção muito importante de fazermos, que é, nós podemos sentir uma emoção real, portanto ela está ali, que não quer dizer que seja a ameaça seja verdadeira. A crença é real, mas a ameaça pode não ser verdadeira. Não sei se isto é muito claro, mas acho que é uma distinção importante para nós também, para quem está de fora, também perceber que a pessoa sente verdadeiramente aquilo, independentemente de a outra pessoa a estar a querer ameaçar ou não. Pronto, este é o ponto número 1. Depois, como é que este medo é, ou como é que nós identificamos se nós temos ou se alguém tem esta emoção ou esta sensação muito presente na sua vida. Isto é uma sensação que está muito relacionada com a família. Obviamente podemos dizer mas está tudo relacionado com a nossa educação. Mas esta está muito ligada à conexão que nós criamos ou não criamos com a nossa família. O que é que isto quer dizer? Para a nossa sobrevivência, quando nós somos crianças, nós precisamos mesmo do nosso pai e da nossa mãe. São eles que garantem que nós conseguimos sobreviver durante os primeiros meses e os primeiros anos de vida, não é? São eles que nos dão essa nutrição. Se nós, de alguma forma, seja de uma forma mais drástica, porque perdemos um pai, ou porque ele nunca está presente, ou porque fomos de facto ameaçados desta perda, o que isto vai criar é uma insegurança muito grande neste vínculo. E isto cria ao longo da vida, não é? Porque depois isto vai se perpetuando e depois nós vamos continuando estas crenças, isto vai criando ao longo da vida esta sensação de eu não posso confiar porque onde era suposto eu confiar, eu não tive esta confiança. Pronto, e isto pode acontecer, como eu estava a dizer, tanto de uma forma
mais grave, ou pelo menos teoricamente ou para fora parecendo mais grave, que é a perda real, ou pode acontecer com perdas de conexão. Eu sentir que não fui amada, eu sentir que não fui cuidada. Às vezes nem tem a ver com o amor, tem a ver mesmo com o cuidar básico, o tomar conta, ou ainda em casos, e aqui sim é que nós criamos não só padrões, mas criamos também trauma, quando a pessoa que era suposto ter tomado conta de mim tem algum tipo de atitude que põe a minha vida em risco, como por exemplo violência. Seja a violência, seja o abuso sexual, mas o abuso sexual mesmo assim acaba ainda noutra caixinha de trauma e noutra caixinha de desconexão. Mas este medo, esta emoção de sobrevivência está muito ligada à família por causa disto. E onde é que isto depois se torna difícil de avaliar? Porque nós nem sempre sabemos nem o que é que podemos considerar uma grande desconexão para nós. Se de alguma forma, por exemplo, e isto é uma coisa que acontece muito e em algumas cidades acontece ainda muito, eu acho que na nossa está a mudar, mas não mudou ainda completamente, que tem a ver com a violência e com o bater, porque se até há muito pouco tempo e em muitas famílias ainda é considerado normal bater numa criança, e tenho a certeza que pessoas que estão a ouvir se calhar fazem isso sem nenhuma maldade, mas o que acontece é que nós estamos a indicar àquela criança que a pessoa em quem ela mais confia não é uma pessoa segura. E isto cria na cabeça desta criança muitas dúvidas, porque é uma criança, não é uma, qualquer criança não tem esta capacidade de perceber a diferença entre o que é seguro e o que não é seguro. E há uma reação biológica que lhe indica sempre que o pai e a mãe são os sítios seguros. O que é que acontece? Como o pai ou a mãe, neste caso, ou muitos outros casos, e isto é que é importante às vezes perceber, porque não tem só a ver com a violência, tem a ver com, às vezes, desconexões, às vezes pais que foram para fora trabalhar porque exatamente para fazer o contrário, não é? Para providenciar para aquela criança, mas a criança não entendeu daquela forma. Portanto, o que é importante aqui é identificar qual é que foi o padrão, ou onde é que foi a altura em que eu perdi a conexão e senti que precisava de tomar conta de mim própria. E é aqui que entra esta questão da sobrevivência. Portanto, eu, de alguma forma, percebi na minha infância, e aqui é importante descobrir qual é que foi a forma, mas de alguma forma eu descobri na minha infância que não era seguro eu ter aquela conexão, ou que a minha sobrevivência estava a ser posta em causa, e eu desenvolvi mecanismos, estratégias que estavam a fazer, que tinham como objetivo a minha sobrevivência, portanto estratégias super úteis para a minha vida normal. O que é que muitas vezes são estas estratégias? São hiperindependência, portanto pessoas que fazem tudo sozinhas, não pedem ajuda de ninguém, acham que ninguém as consegue ajudar, que ninguém as quer ajudar, e acabam por se isolar muito porque não confiam mesmo que alguma pessoa a possa ajudar. Outra estratégia, este não é uma estratégia, eu acho que aqui estamos a falar de uma reação muito física ou muito instintiva, que é, se eu de alguma forma senti que não era seguro estar no meu corpo, não é? Porque naquele ambiente em que eu vivia eu não me sentia seguro ou segura para ser quem eu era, porque algum pai ou alguma mãe ou algum familiar muito próximo, alguém com quem eu tinha um vínculo muito, muito forte, me fez acreditar que não era seguro eu ser como era. O que acontece, ou eu estar presente naquele sítio, eu começo a desconectar-me, porque aquilo faz-me sentir emoções muito fortes, eu não quero sentir aquelas emoções, então eu começo a desconectar-me do meu corpo, que é o sítio onde eu sinto todas aquelas emoções, e principalmente essa insegurança. E quando eu sinto essa grande, grande, grande insegurança, o que acontece é que é como se eu fugisse do meu corpo e viesse para a minha cabeça.
que é que isto quer dizer? Pessoas que são muito, 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 muito mentais. Portanto, vivem na sua própria cabeça. Definem todos os cenários na cabeça, produzem todas as soluções, todas as formas possíveis e imaginárias para não sentirem desconforto. É óbvio que isto não é racional e se calhar nem toda a gente se consegue identificar porque não consegue observar esta dinâmica. Mas é uma dinâmica que acontece muito, que é eu deixo de querer sentir, eu deixo de sentir, eu apago ou eu adormeço as emoções no meu corpo porque estou sempre a ir para a cabeça, que é o sítio onde eu consigo controlar. Eu a cabeça consigo controlar. O que acontece no meu dia a dia eu não consigo controlar fisicamente, mas há uma espécie de como é que se diz em português? Desculpem. Um unblend, como se eu descolasse do meu corpo, não é? Tipo, eu saio do meu corpo porque eu ali não quero sentir e eu passo a viver só na minha cabeça. E na minha cabeça eu tenho aqueles protetores que eu criei na minha infância e que me ajudaram a sobreviver. Aquelas formas que eu encontrei de sobreviver, que podem ser, então, aquelas tais que eu estava a explicar, de aquela hiper independência, mas podem ser uma série deles, podem ser o perfeccionismo extremo, porque se eu não mostrar as minhas falhas, eu também não vou mostrar as minhas fraquezas ou as minhas fragilidades, entre aspas, às outras pessoas e por isso elas assim não me vão deixar, mesmo que eu não perceba que é isso que eu estou a fazer. E tal como este, há uma série de outras formas de me proteger e de viver na minha cabeça. O que é que isto depois também provoca? E é importante. Nós, quando adormecemos as nossas emoções, ou quando criamos estes mecanismos, nós nunca conseguimos adormecer apenas, e eu acho não tenho certeza, já falei sobre isto aqui, nós não conseguimos adormecer apenas as emoções negativas ou as que achamos que são muito intensas para nós conseguirmos lidar. Nós acabamos por adormecer tudo e o que acontece é que criamos uma desconexão tão grande connosco, com o nosso corpo, que depois o que sentimos que não estamos alinhados, nunca estamos alinhados connosco. Pois, claro que não estamos, porque nós nem sabemos quem é que nós somos. E aqui é o medo, claro que isto é uma discussão muito maior do que estes minutos que vamos estar aqui a falar sobre isto, mas isto é uma coisa que acontece muito, muito, muito em muitas pessoas e isto é vou-lhe chamar uma ferida, mas é uma ferida muito transversal à humanidade. Eu acredito que é uma das maiores feridas e não sei se vocês já ouviram, às vezes fala-se muito desta questão do amor e do medo, não é? Porque é que vivemos em medo e porque é que vivemos em amor. É isto, tem muito a ver com isto, não é uma coisa tipo fofinha e esotérica. Tem a ver é medo físico, é mesmo medo físico. Ou eu vivo de uma perspectiva em que eu estou sempre a desconfiar da vida e eu acho sempre que alguma coisa de errado vai acontecer. Isto acontece muitas vezes até fisicamente. São pessoas que têm normalmente muitas dores na cervical, muitas dores no pescoço, porque estão literalmente em modo de sobrevivência. E o que é que o modo de sobrevivência faz? Faz-me estar sempre a olhar para um lado e para o outro e a tentar reconhecer onde é que há alguma ameaça. Isto cria muita tensão no maxilar, na zona cervical. Existem mesmo mapeadas uma série de contrações físicas que acontecem a pessoas que têm este perfil muito, muito, muito marcado. Isto é um perfil muito normal mesmo. Eu pessoalmente é dos perfis que eu tenho recebido mais, inclusive, que é mesmo este medo básico da sobrevivência que está muito ligado à nossa família e a como nós crescemos e o que é que aconteceu na nossa infância. O que é que pode ser importante fazer para, primeiro que tudo, reconhecer se eu estou neste modo de sobrevivência ou não? Olharmos um bocadinho para a nossa volta e para a nossa vida, para as nossas famílias, relacionamentos de trabalho, questões financeiras,
Portanto, porquê que a questão financeira entra aqui? Porque o dinheiro é outro fator muito, muito ligado à nossa sobrevivência, não é? Portanto, é com o dinheiro que nós compramos a comida que nos permite sobreviver. Então, tanto o dinheiro como a nossa casa, a nossa estrutura, tem muito a ver com raiz, tem a ver com base, com como é que está a nossa estrutura ou como é que nós a percebemos. Porque muito mais vezes isto tem a ver com percepção do que tem a ver com a realidade. Portanto, como é que nós percebemos a nossa vida? Que nós podemos confiar nas pessoas que estão à nossa volta? Que nós estamos sempre... Nós acreditamos que toda a gente à nossa volta existe para nos magoar ou vai nos deixar? Ou como é que está a minha relação com o dinheiro? Eu acho que tenho dinheiro, acho que nunca tenho dinheiro, gasto muito dinheiro, não gasto muito dinheiro. E eu sei que isto parece que não está relacionado, mas está muito, muito ligado às nossas crenças e isto é formado de uma forma tão inconsciente que é às vezes um bocadinho difícil explicar até de uma forma racional como é que isto depois se manifesta na nossa vida e no nosso dia-a-dia. Mas se acharem que isto pode ser, ou se quiserem perceber se este perfil é o vosso, é um bocadinho observarem à volta como é que é a vossa dinâmica, perceberem a vossa história a crescer, a vossa história de família, a vossa história com a vossa mãe, com o vosso pai, com as pessoas com quem vocês cresceram, o que é que eles vos fizeram acreditar sobre a vida. E não é o que é que eles vos disseram, é o que é que eles vos fizeram sentir. E isto é uma distinção muito, muito, muito importante, porque eu acredito, e eu já disse isto e volto a dizer, nós fazemos o melhor que podemos com o que sabemos. Quando somos pais, quando somos família, quando somos amigos. E o que vos foi entregue, muito provavelmente, tirando algumas exceções, obviamente, aquelas pessoas acreditavam mesmo que estavam a fazer o melhor. Portanto, elas provavelmente podem ter dito até coisas que faziam muito sentido, mas depois as ações mostraram outras coisas. E é isso que vocês querem avaliar. Como é que vocês se sentiram? Sentiam-se abandonados? Sentiam-se isolados? Sentiam que tinham que fazer tudo sozinhos? Que não havia suporte do outro lado? E isto é muito importante de perceber. Não é e isto não é uma culpabilização. Eu não estou aqui a encontrar culpados para os meus estados. Eu quero saber, é reconhecer, é ganhar consciência, que é um conceito muito, muito importante. Eu não quero culpabilizar ninguém, eu quero ganhar consciência do que é que me trouxe ao sítio onde trouxe. Porque só depois de eu ver é que eu posso mudar. Eu não posso mudar nada que eu não tenha conhecimento. Se eu não sei o que é que está a acontecer, como é que eu vou mudar? Não dá, não é? E o conceito de mudar também para mim também é um bocadinho... Tem outras nuances, mas pronto, isso lá chegaremos noutra altura, com certeza. Pronto, então eu quero reconhecer primeiro se este padrão é um padrão meu. E é seguramente porque este é o meu, é um padrão muito... Pode ser mais vincado, pode ser o vosso maior ou não, é? Mas é um tema sempre que nós temos... que é importante nós olharmos e compreendermos para percebermos depois também como é que nos relacionamos com o mundo à nossa volta. Pronto. Isto é reconhecer. Eu quero reconhecer se este é um padrão meu. O que é que eu posso fazer depois de... Ok, eu reconheço, de facto, eu sou esta pessoa que não confia em ninguém, que não confia na vida, que acha que a vida, que tudo o que acontece vem-me sempre trazer dificuldades, é sempre muito difícil. O que é que estas pessoas, e eu também, precisam mais do que qualquer outra coisa? Estrutura, disciplina, uma base sólida. Precisam de criar dinâmicas, criar estruturas consistentes, portanto, disciplinas diárias, um compromisso diário. Precisam, primeiro que tudo, de criar, antes de começarem a trabalhar o que quer que seja, porque depois também convém mexer um bocadinho nesta estrutura, porque depois também se podem agarrar muito à estrutura, mas primeiro que tudo é criar uma disciplina. Mais do que, eu também costumo dizer isto sempre, mais do que ir fazer uma terapia uma vez por mês, nem que seja uma vez por semana, mais do que... Estas pessoas precisam de voltar a ganhar confiança em si próprias e na vida. E isso não se faz indo
sítios fora delas. Elas não vão ganhar. Obviamente que uma pessoa de fora pode dar-lhe alguma luz e iluminar algumas áreas que estejam um bocadinho mais escondidas para elas entenderem, mas o trabalho, a responsabilidade, o amor, a confiança em si próprios, elas têm que ganhar sozinhas. Ou, não, é mentira, não é sozinhas, é com elas próprias. Não precisam ser sozinhas, elas precisam de suporte, obviamente as pessoas à sua volta, mas o trabalho é sempre delas, é sempre um trabalho nosso, é um trabalho interior, é um trabalho de compromisso connosco próprios. É um trabalho de eu parar 5 minutos todos os dias de manhã, eu ter 5 minutos para me nutrir, para me dar essa base, essa estrutura que eu não tive quando estava a crescer. E eu isso posso-vos falar da minha história, porque eu, apesar de ter tido uma estrutura muito forte familiar, mãe, mãe, irmã e avó que viviam comigo, havia sempre ali uma figura que não estava presente, e isso, independentemente das razões, dos motivos, não estamos aqui a falar sobre isso, criou uma falta no meu crescimento e na minha estrutura que me deixou completamente sem disciplina nenhuma, sem estrutura, sem base e sem compromisso comigo própria. Eu nunca achei que eu era merecedora ou merecia o tempo que eu dedicava a mim própria, ou que eu deveria dedicar a mim própria. E isto durante muito, muito tempo foi um tema que eu tive que trabalhar. E eu só o consegui trabalhar, e isto é o maior conselho que eu posso dar, porque eu já fiz muitas terapias e coisas diferentes, mas nada foi tão importante como a disciplina de fazer alguma prática regularmente. No meu caso foi o yoga, ajudou muito, foi uma das coisas que mais me deu disciplina. Ultimamente tem sido também, além do yoga, a meditação, e eu fui adicionando práticas regulares e diárias à minha rotina. E foi isso que me permitiu ter a estrutura para dar essa confiança, para me dar essa confiança na vida e em mim própria. E que eu tinha essa estrutura e essa base para depois me movimentar em tudo o resto, em todas as outras áreas e trabalhar outras emoções. E porque sem esta base de segurança é muito, muito difícil trabalhar os nossos outros padrões. Este é devia ser o nosso primeiro, não queria dizer objetivo, mas pode ser um objetivo de criarmos esta disciplina e esta estrutura para connosco próprios, porque depois de nós é como se nós estivéssemos a construir os nossos pilares, porque se nos faltaram, no nosso desenvolvimento e em criança nós somos muito, muito, muito suscetíveis, não temos este discernimento, não é, de entender porque é que as coisas acontecem, portanto aquilo fica guardado de uma forma que às vezes nem sabemos explicar e nem conseguimos aceder, porque foi alguma coisa que aconteceu quando eu ainda nem tinha noção de ter consciência. Portanto, eu ainda nem sequer conseguia conceber se for uma coisa que acontece quando eu sou bebê, ou até quando há inclusive traumas e emoções e questões que ficam guardadas ainda pré-nascimento, portanto completamente pré-cognição, em que, imaginando que há um stress profundo, aquela criança sentiu, a emoção foi sentida no corpo, não é? Aquilo foi tão, só que aquela criança não tinha a capacidade de processar aquela emoção, ninguém estava lá também para ajudar a processar, porque imaginando que isto é dentro do útero, e obviamente também pode perfeitamente, não tem culpa, não é? Há um stress muito grande que acontece na vida dela, e o que acontece é que aquela emoção fica contida naquele corpo que ainda não tem consciência de si próprio, nem sequer tem consciência das suas emoções. E isto é tanto grave num bebê como mesmo numa criança, porque essa criança também não tem consciência de sentir as emoções e nem tem capacidade ainda para se segurar a si mesma. Portanto, o que acontece, era o que eu estava a dizer, é que este ser acaba por fugir um bocadinho depois, quando volta a sentir estas emoções que não tem consciência, não é? Porque eu não sei de onde é que elas vêm, eu não sei como é que isto aconteceu, este padrão que se desenvolveu, se calhar, eu não me lembro dele, não é? Então eu não quero sentir aquelas emoções tão desagradáveis, então eu acabo muito por fugir para um sítio onde eu consigo controlar, que é a minha cabeça. Portanto, é muito importante
criar nestas pessoas não só aquela estrutura que eu estava a falar, mas também uma outra coisa muito, 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 muito importante, que é consciência corporal. Eu ir para o corpo, eu sair da minha cabeça e ir para o corpo. E por isso é que para mim o yoga foi fundamental, porque juntava aqui estas duas coisas. Juntava esta disciplina de eu fazer alguma coisa por mim todos os dias, ou 3 vezes por semana, ou a quantidade que fosse, e trazia-me para o corpo. O que é isto, trazer para o corpo? Trazer para o corpo é eu passar a sentir as sensações do meu corpo com muito mais facilidade. Eu ter consciência de dores, eu ter consciência de tensões regulares. Não é? Eu, com o yoga, ganho muita consciência de todas as tensões que eu tenho, das vezes que eu prendo o meu maxilar, e quem diz o yoga diz pilates, diz na verdade qualquer atividade física, mas que tem que ter alguma consciência, eu diria muito respiratória, porque isso dá-nos uma conexão muito, muito, muito grande com o nosso corpo, e acho que é aí mesmo que é muito importante, é consciência, qualquer atividade que crie consciência corporal. E qualquer atividade física cria, mas é muito importante que esta esteja ligada à respiração, que nos dá mesmo uma consciência muito, muito grande. Portanto, para estas pessoas que vivem muito na cabeça, portanto, que sofreram ou que ainda sofrem muito desta falta de confiança na vida, de forma geral, este medo básico, este instinto de eu tenho que me safar porque qualquer pessoa, qualquer ameaça, não é? A vida traz-me ameaças porque eu vi isso quando eu era uma criança e eu não fui capaz de mudar esse chip. Portanto, eu tenho esse padrão muito preso em mim e eu estou sempre à procura de ameaças. Portanto, e isso faz-me procurá-las a partir da cabeça e deixar de sentir no corpo as emoções porque eram tão fortes e tão intensas que eu não consigo lidar. Por isso, estas duas sugestões, obviamente que são duas sugestões, mas que eu acho que são mesmo importantes para este perfil, que é um perfil muito, muito mental. É esta disciplina e esta estrutura que têm que ganhar, primeiro que tudo, é tipo, criam a base, a sua própria base, passam a ter, em vez de dependerem, porque já somos adultos, né? Porque depois há aqui uma altura em que nós temos que, apesar de nós reconhecermos onde é que estes traumas ou estes padrões foram criados, nós conseguimos tomar, ok, eu agora, enquanto adulto, eu agarro no meu adulto e eu tenho a responsabilidade de tomar conta ou de ver esta criança que eu tenho cá dentro que sofreu com o que quer que seja que ela tenha sofrido, e eu agora, em adulto, tomo esta responsabilidade de ver estes traumas e de lhes dar um bocadinho de colo e de aceitar que eles estão ali e de os processar. Só que para isso esta pessoa precisa de estrutura e precisa de autoconsciência. E esta autoconsciência ganha-se através de uma autoconsciência também corporal, que depois acaba por se estender a todas as outras áreas. A partir do momento em que eu começo a ganhar autoconsciência do meu corpo, eu ganho autoconsciência do resto. Eu começo a apanhar os meus pensamentos, eu começo a apanhar as minhas emoções, e é uma forma, eu diria que é uma das melhores formas de começar a conhecer, porque isto é um processo longo. Ninguém ou numa sessão de terapia ou ouvir só podcasts ou ler livros e desenvolvimento pessoal, isto é um trabalho que se tem que fazer fazendo. Não dá para não fazer não fazendo. Não dá para entender racionalmente sobre isto. Eu tenho que percorrer o caminho, eu tenho que dar o espaço, eu tenho que começar, eu tenho que, primeiro que tudo, criar esta base, ao mesmo tempo ganhando a autoconsciência do meu corpo, das minhas emoções, dos meus padrões, porque só depois de os ver é que eu os consigo então começar a transformar, e isto é um processo que leva tempo. Isto é um processo de vida, é um processo e quando nós reconhecemos este, vão aparecer outros, não é? Portanto, é importante que nós tenhamos essa também compaixão connosco, e paciência, e tolerância, e amor, de percebermos que isto é um processo que não é automático, não é? Estes padrões foram criados a longo prazo, ou então foram muito intensos, e muito, mesmo que tenha sido um evento único,
foi uma coisa muito traumática, foi para ser ao ponto de eu querer sair do meu corpo, deixar de sentir e passar para a minha cabeça, não é? É porque foi uma coisa muito intensa para mim. Eu tenho que ter essa compaixão comigo também, de entender que pode levar tempo, não é? Pode, até eu me aceitar totalmente, porque para mim isto vai ser sempre um processo, não é de cura, nem de me arranjar ou de eu ficar melhor, é um processo de, no final de contas, de aceitação total, de respeito, de compaixão, de amor por quem eu sou, exatamente como eu sou, só que isso também leva tempo, também leva todos estes passinhos de entendimento sobre todo o meu processo, não é? E pronto, achei que era um tema importante para trazer, porque tem sido muito presente também nas pessoas com quem eu tenho falado. Espero que tenha sido claro e útil para vocês. Isto para mim também tem sido uma experiência, não é? Eu própria também ainda não sei exatamente qual é a melhor forma de fazer estas partilhas e de vos trazer isto, mas continua a ser uma coisa que vou estar sempre a aprender também, como parte do meu próprio processo, e espero que vocês continuem também por aí a acompanhar. Por isso, muito obrigada. Se tiverem alguma pergunta, se quiserem desenvolver algum tema em específico das coisas que eu falei aqui, também podem partilhar. Acho que também era uma forma fixe de evoluirmos estas conversas. Por isso, obrigada e até ao próximo podcast.